Então vamos lá? Eu fiz um vídeo explicativo aqui nessa semana mostrando o que essa taxa de juros nova pode significar para o Brasil, mas algumas pessoas muito preocupadas com o mercado nacional, devido às mais recentes informações de déficit público, etc., questionaram se a gente não está numa situação muito mais vulnerável do que antes, principalmente agora com os Estados Unidos baixando a taxa de juros e o Brasil subindo, né? Se o nosso mercado já não estava aquecido, imagina agora. A tendência, então, seria de um mercado em desaceleração. E a gente pode conversar um pouquinho sobre essa política monetária, mas antes de mais nada, né, meu nome é Raul Sena e eu estou aqui para te ajudar a compreender essas flutuações do mercado para investidores especificamente. Então, se você gosta desse tema, mesmo que você não seja investidor ainda, pode ser bom para você se inscrever no canal, se o vídeo te agregar, te trouxer alguma coisa de interessante. Então, o que acontece? Aqui é muito bacana, antes de fazer uma avaliação, você vê a opinião daquelas pessoas do mercado financeiro, né? Eles nunca se manifestam com nomes, mas eles se manifestam estrategistas do Morgan Stanley, estrategistas do JP Morgan. Toda vez que esses caras falam ali que eles têm os estrategistas desses bancos, eles dão a opinião deles sobre os investimentos, você tem que perceber que existe um conflito natural de interesses aqui, né? O Morgan Stanley, ele não fala para pequenos investidores ali com a intenção de beneficiá-los. As grandes instituições financeiras, eles falam ao grande público com a intenção de pressionar o governo. Raul, como assim? Então eles não estão tentando me ajudar a investir melhor? Não, eles nunca estão tentando te ajudar a investir melhor. É assim, uma das formas que eles têm de fazer o governo recuar ou abraçar determinado tipo de decisão é dar uma opinião sobre ela nos principais jornais. Como eles são os especialistas em finanças, de modo geral, eles vão ali e dizem, olha, esse déficit aqui a gente não pode trabalhar com esse nível de déficit. Por quê? Porque isso é ruim pro Morgan Stanley. E daí ele fala como se aquilo fosse uma opinião para a economia, de modo geral. Não tem nenhum problema com isso, porque no geral, o que é bom, né, para as grandes instituições financeiras realmente é bom para a economia. Eles querem que a economia esteja em pleno crescimento e tal, isso é melhor para os grandes bancos ali. Mas muitas vezes existe um conflito de interesse em tentar desvalorizar determinado ativo. Então, fala mal dessa empresa e na semana que vem tá comprando. Repara a BlackRock com os bitcoins, 2 anos, descendo a lenha, descendo a lenha, descendo a lenha e comprando por baixo dos panos e depois lança um ETF. Isso acontece com muitos investimentos de modo geral. Você vai ver as manchetes contrariando a compra. Aquele velho ditado que a sua avó te dizia, né? Quem desdenha quer comprar. No mercado financeiro, ele não poderia ser mais válido. E aí fica difícil você separar, porque muitas vezes realmente eles têm que dar umas notícias verdadeiras para corroborarem com o resto, senão a gente começa a perceber que eles estão mentindo. Entre mentiras e verdades, eles vão errando a maior parte das previsões, consertando isso na metade do caminho e depois falando, olha, eu avisei. Só que eles não avisaram de nada, eles só vão mudando de opinião mesmo, eu já provei isso aqui com diversas matérias. Mas olha só o que eles estão dizendo. Então, estrategistas do Morgan Stanley citam registros históricos que mostram que os períodos de aumento de diferenças entre as taxas do Brasil e dos Estados Unidos tendem a ser desafiadores para as ações brasileiras. Ou seja, antes eles estavam falando que o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos prejudicava as ações nacionais. Não tem como ser mais verdade que isso, né? Porque se eu posso investir em renda fixa nos Estados Unidos ganhando bem, por que eu investiria no Brasil? Como que agora eles estão dizendo que esse período dessa distância entre as taxas vai prejudicar as ações brasileiras? As ações brasileiras estão se prejudicando porque a taxa de juros no Brasil está mais alta. Mas se tem um corte na taxa de juros americana, esse cenário, um pelo outro, a gente ficou mais ou menos na média, né? Se você pensar no sentido econômico da coisa. Só que daí eles colocam, no entanto, permanecem com exposição acima da média, ou seja, o Brasil está num bom momento em relação ao Brasil dentro da América Latina, já que os juros dos Estados Unidos mais baixos podem trazer um fluxo estrangeiro para papéis específicos, especialmente para ações brasileiras líquidas com apelo global. Quando eles falam ações brasileiras líquidas, né, que fala complexificar, porque eles estão dizendo as ações brasileiras mais negociadas, e aí ele cita nomes como JBS, Nubank, Mercado Livre, Embraer e Petrobras. Então essas são as citações aqui. Além disso, para o banco aí, embora a diferença entre as taxas de curto prazo entre os Estados Unidos e o Brasil devam se alargar ainda mais, ou seja, a distância, os Estados Unidos devem continuar cortando, a gente deve continuar subindo, as taxas de longo prazo tendem a ter uma diferença menor, favorecendo o fluxo de caixa estável, como shoppings e concessões. Então, em algum momento isso aqui vai baixar de novo e aí a gente vai voltar a ter os shoppings performando bem, as concessões performando bem também, ou seja, o varejão, né? O banco aponta que o real pode se fortalecer. De fato, se a gente tem ali um corte na taxa de juros americana, a gente sabe que muita gente toma empréstimo em países desenvolvidos e investe em países subdesenvolvidos para ganhar dinheiro com essa diferença de juro real, e agora a diferença de juro real do Brasil é a segunda maior do mundo, né? A gente tem o segundo maior juro real do mundo. O que significa? Você tirar a inflação, né, do quanto a gente está pagando na Selic, no Brasil você tem uma rentabilidade positiva de 7 ainda. Então, tá muito interessante. Some isso ao fato do fluxo de capital tá vindo para cá estabilizando o dólar, não deixa o dólar tão perigoso, porque essa taxa de juros desse jeito faz o dólar vir para cá, você tá tendo
um ganho real extremamente interessante, né? Tá todo mundo botando dinheiro para cá, o dólar caindo, você tem uma taxa de juros real, não a nominal, que é essa taxa de juros básica, interessante aqui. Esses termos eu sei que parece um pouquinho mais complicado, mas é simplesmente, ó, taxa de juros, você tá ganhando, vamos supor, você tá ganhando 10% ao ano, só que a inflação tá em 10% ao ano, você tá ganhando zero, porque você perdeu o dinheiro no mesmo tanto que você ganhou. Então, quando a gente fala taxa de juros nominal, é só esse ganho marginal, né? Eu tinha R$1.000, agora eu tenho 1.100, mas ele compra a mesma coisa que R$1.000 comprava. E a taxa de juros real, diferente disso, ela exclui a inflação. A inflação é medida pelo IBGE. Então, você tem ali um ganho real disso. Então, aqui, quando eles ficam dizendo essas coisas, parece meio óbvio, né? Só que o Brasil tá aumentando o tamanho da dívida dele, toda essa coisa, mas é meio óbvio, né? Um monte de gente vai começar a botar dinheiro aqui e você tem um ganho real. A renda fixa ficou muito atrativa e é por isso que a bolsa tá complicada. E não por causa da taxa de juros necessariamente americana, etc. Fica complicado porque, pô, se eu posso ganhar 7% sem fazer nada, eu vou tacar meu dinheiro num fundo imobiliário, vou tacar meu dinheiro em alguma coisa que não vai me dar esse mesmo retorno. Um investidor médio, gente, ele tem no Brasil hoje em dia mais de 50 anos. E não é da geração da internet, que é, buy and hold, sabe o quê? Esse cara tinha o costume de comprar e vender ações em ciclos específicos. E a prova disso é que o nosso mercado é tão viciado que ele não calculou, por exemplo, quanto que a bolsa tá dolarizada. Se você vai pro EWZ, que é a nossa bolsa dolarizada, né? Então aqui, só para vocês terem uma ideia do quanto que o mercado brasileiro ele é viciado em gente que opera mercado há muitos anos, tá? Eu vou explicar o que isso impacta na sua vida. Eu sei que é um pouquinho mais técnico aqui, mas eu tô tentando te explicar de maneira racional algumas coisas que vão fazer sentido ali pro final do vídeo, tá bom? Então presta atenção aqui. Esse aqui é o EWZ. Ele nada mais é do que maiores empresas do Brasil ali negociadas no mercado americano em dólar. Então você consegue perceber como é que a bolsa brasileira de fato tá. E você consegue perceber que desde 2020 ali, olha só, a gente nunca se recuperou, a gente tá com a perda de 37%. E se você for mais longe, nosso pico mesmo ali do mercado foi lá em 2008, né? Então depois do subprime, a gente nunca se beneficiou. E é claro, como o EWZ, ele é negociado lá fora, ele foi mais impactado, né, pelos dólares americanos ali, porque ele tá cotado aqui, negociado em dólar, do que o Brasil de fato foi. O Bovespa não teve essa mesma queda. Mas você percebe que desde 2008, então o Brasil, né, tá com 70,85% de queda dolarizada. Isso significa muitas coisas, inclusive que os próprios americanos ali, eles passaram a investir mais dentro do país deles depois da crise, que é normal também. Quanto mais medo você tem, mais próximo o seu dinheiro fica de casa, né? Só que quando a gente vai pro Ibovespa, por exemplo, a gente tá vendo ele batendo recordes. Então, assim, olha lá, o Ibovespa tá batendo recordes, né? Desde 2008, olha o tanto que o gráfico se inverte. Então, desde 2008, a gente tá com 87% de ganho. Desvalorização do real, todas essas coisas. Então, a bolsa brasileira está extremamente barata. Só que, como o mercado brasileiro tem esses vícios, esses caras que estão há muitos anos no mercado, o cara fala, pô, o Ibovespa acima de 100 mil pontos tá caro demais. Ibovespa em 130 mil pontos, ele não tá olhando pro dólar, ele tá olhando em reais. Ibovespa acima de 130 mil pontos, o cara chega ali e tira. Porque o hábito de investimento no Brasil não era esse hábito de longo prazo. Nossas empresas sempre foram mais voláteis, a gente é um país mais pobre. O que o cara fazia? Ele compra ali as ações, quando ela bate determinado valor, sai fora. Então, como Petrobras, historicamente, Banco do Brasil no 17 tá barato, no tanto tá caro. Entro, saio, entro, saio, entro, saio. Esse é o histórico de investidores do nosso país. Raul, essa é a forma mais inteligente de investir? Não, mas essa é a forma clássica do brasileiro mais antigo, né, que tá na bolsa, no mercado há mais tempo, investir. Mas agora a gente tem 4 milhões de CPFs na bolsa, antigamente tinha 300 mil, só que os 300 mil realmente têm dinheiro e os outros 3 milhões e alguma coisa são simplesmente meros espectadores. Eu, você aqui, todos nós que estamos nesse mercado há menos tempo e com muito menos dinheiro, né? No futuro, o vício vai ser o nosso, mas por hora o vício ainda é o deles. Então o que a gente tem que entender aqui nesse momento agora? Quando a gente olha para os números reais, né, se você olha as empresas, ou o que elas têm feito, ou como elas têm se desenvolvido, os múltiplos que elas estão sendo negociadas agora, o PL histórico do Ibovespa, né, a qual valor a empresa estava sendo negociada lá atrás e qual valor ela está sendo negociada agora, significa que a gente está numa janela, gente, histórica muito interessante ainda. Já estivemos melhores, né, já tivemos essa janela anteriormente, em níveis melhores ainda, mas olha só que interessante, né? No ano de 2012, né, quando o Brasil era aquela capa da Times, era aquele país em desenvolvimento, era aquilo que todo mundo acreditava, antes da nossa queda no PIB ali, que foi absurda por conta dos escândalos de corrupção, etc., a gente teve um prejuízo muito grande. Antes disso, a gente estava ali, negociando, né, 13, 14 vezes ali o lucro das empresas no ano. Então, se a empresa lucra 1 milhão, ali a gente estava pagando 14 milhões por ela. Esse era o que o mercado estava disposto, porque o Brasil era considerado um país mais sólido naquele momento, etc. Agora, a gente tem empresas com muito melhor qualidade, ou seja,
só avaliando pelo lucro mesmo, e a gente está negociando a 9,64 vezes, ou seja, o Brasil está barato. É claro que a gente tem dito que ele estava barato lá atrás, né? Olha só, quando eu falei em 2022 que ele estava barato, que a gente estava a 4,80, muita gente duvidou. E aí você percebe que o mercado ele vai encontrando de novo, porque não pode se descorrelacionar demais do lucro. Não tem como você pegar assim e falar assim, gente, agora se eu colocar 10 milhões nessa empresa, em 4 anos ela se pagou completamente somente com o lucro dela mesma. É isso que o PL está dizendo, né? Com lucro por ação. Com lucro ela se pagou ali, a partir de agora é tudo lucro. Então as coisas estavam muito baratas. Seria como se você pudesse comprar uma padaria que lucra 1 milhão por 4 milhões. Foi esses os múltiplos que a gente chegou. A gente chegou até menos que isso, olha lá em 2022, mas a gente tem aqui, então, uma janela muito interessante. Isso para o mercado financeiro é legal, porque essas empresas estão com crescimento de lucro. Os bons negócios brasileiros, eles nunca estiveram tão baratos. Só que se você ficar prestando atenção naquilo que estão te mandando comprar, empresa de commodity, etc., pode ser que não seja o melhor cenário. Olha aquilo que você sempre quis ter na carteira, que estava muito acima do preço, e começa a ver como é que esse preço está agora. Então, sempre quis ter um bom banco, né? Quais bancos estão agora abaixo do preço? Você sabe, a gente falou várias vezes. Eu sempre quis ter aqui uma empresa mais sólida, de maquinário, etc., de uma coisa um pouco mais sólida. A indústria brasileira, menos commodity, mais indústria, presta atenção nesse tipo de coisa agora, porque o cenário está desafiador para as commodities, talvez por isso estejam te empurrando para elas. Então, a gente sabe que o cenário está super desafiador para Vale, né, minério, está super desafiador para petróleo, né, e fora que a gente tem uma dinâmica que precisa mudar nos próximos anos com relação ao petróleo. Então, evita se atentar somente às manchetes, presta atenção naqueles indicadores que estão interessantes. Eu fiz aqui um vídeo sobre ações recentemente, onde eu dou um panorama melhor entrando dessas empresas, mostrando empresas com lucros consistentes há mais de 10 anos, baixo endividamento. É isso que vai te entregar um retorno para o longo prazo. Então, se você ficar prestando atenção nessas manchetes agora, elas estão te empurrando para um lugar que eu não acho legal, porque estão te empurrando para comprar coisas que estão com preço acima da média no final desse ciclo, onde essas coisas subiram, porque teve um mini boomzinho das commodities ali, e que parece que o troço não encalacrou. Pode ser que a longo prazo essas empresas sejam interessantes? Sim, mas você que é iniciante que vai cair nesse papo, porque quem não é iniciante não cai nessa conversa, você investe com base em indicadores. Pode ser que você acaba comprometendo a sua rentabilidade. Então, quando estão te falando para comprar tal coisa, talvez não seja o momento ideal. As revistas, normalmente, elas são o contrário daquilo que a gente deveria estar fazendo, né? No mundo dos investimentos, tem até uma frase muito célebre, né? Que diz, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. O violino começou a soprar para commodity. Tá estranho esse discurso muito bonito de que tem grandes chances das coisas funcionarem ali para essas empresas que historicamente têm ciclos de alto e baixo. E parece muito mais que alguém está querendo vender do que você deveria comprar, né? Então é aquela, quem desdenha quer comprar e quem elogia demais normalmente é o vendedor, né? Você vai olhar um carro, não, tá bonito, carro legal, só que você pega o adesivo e vai começando a bater ali para ver se a pintura é tudo massa. Então tem que tomar muito cuidado com esse momento agora do mercado. Tem bons ativos, como eu mostrei para vocês aqui, ainda existem boas oportunidades, mas para quem sabe identificá-las. Quem segue noticiazinha é lona. Se você quiser ajuda para analisar esse mercado, não só no Brasil, tem muita coisa interessantíssima no mercado americano, né? Fora as empresas de tecnologia que estão num boom absurdo, eu posso te convidar aqui a entrar para o VP. Não só a maior comunidade de investidores do Brasil, não só a maior escola de investimentos do Brasil, como agora com plataforma proprietária, te dá acesso a investimentos que só multimilionários têm acesso, e no modelo que só multimilionários têm acesso, né? Sem estar ali ganhando taxas em cima de você, falando quanto você está pagando de maneira muito honesta. Então aqui é alvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, responde para mim essas perguntinhas aqui. Cara, algumas respostas, se você ganha mais de 4 mil reais por mês, pelo menos, posso ganhar 10, 20, 30, 100, 200, 1.000, milhão, tanto faz, mas tem que ser acima de 4 mil, tá bom? Preenche o questionário aqui que a gente vai te chamar e vai ser um prazer te ensinar a investir. E assim, é um convite, você não precisa aceitar não, você pode ganhar mais relacionamento comigo, me conhecer melhor, se é a primeira vez que você me viu, se inscreve, que a gente vai trocando ideia, quem sabe uma hora você fala, pô, é pra mim, vou lá. E lembrando que a UVP é a única escola de investimentos que tem um compromisso que é interessantíssimo. Você concluiu a UVP, emitiu seu certificado mesmo, a gente tem aula, provas, sei lá o que e tal, emitiu seu certificado, se você não aprender a investir, e autodeclaratório, então, eu aprendi ou não aprendi, é você que disse. Se você não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Não, então por que não me cobram depois, então, né? Porque isso é uma pergunta que muita gente faz aqui. Bom, porque eu libero seu acesso, eu libero tudo, eu libero acesso à plataforma, etc., com a garantia de que você tem ali o dinheiro para me pagar. Não adianta nada eu te ensinar tudo e você nem tinha o dinheiro, porque aí a chance de você não me pagar é muito maior, né? Porque você mentiu que tinha o dinheiro. Se eu falar aqui que a gente permite que você faça antes, um monte de gente que não tem o dinheiro que a UVP precisa para ser feita, né? Ele ia pegar e depois cancelar. A mesma coisa, falar, se você não ficar feliz com a Ferrari, eu te devolvo. Sim, mas você tem que ter pelo menos dinheiro para me pagar ela, porque senão você pegaria uma Ferrari emprestada, a UVP é uma Ferrari nos investimentos, você pega a Ferrari emprestada,
emprestada, você nunca teve 2 milhões para me pagar, e você vai falar, não tô satisfeito. Não tá satisfeito porque não tem dinheiro. Então, a gente precisa criar essa trava aqui. E a gente devolve mesmo, você pode pesquisar, não Reclame Aqui, não tem nada, ninguém nunca falou, não devolveu, nem nos comentários, nem em lugar nenhum. A gente devolve, só que a gente devolve para quem tem dinheiro para comprar de fato, para quem pode se beneficiar da UVP, porque a gente sabe que uma pessoa que ganha R$1.000 ali, ele vai se beneficiar de vários vídeos gratuitos aqui do canal, etc, mas ele não tem dinheiro para operar, né, essa coisa um pouco mais complexa, que é uma plataforma própria, dólar lá fora, conta em dólar, etc. Não adianta, né? A gente não consegue chegar nisso, tá bom? Então é por isso. Se você é do agronegócio, tem um novo canal também, a UVP Agro. Se você já é entendedor do mercado financeiro hard, a gente criou o canal hard agora da UVP Capital. Se você não entende nada, ela tem historinha de empresa e tem uma mulher linda que apresenta também, que vale a pena ver. Tem um bonito? Tem o Guilherme, né? Que é assim. Mas é porque eu também não gosto do material. Talvez se eu gostasse, pensasse diferente. Beijo pra vocês.